Olá, turminhas do quarto ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Lana Soares e estaremos juntos para mais uma aula de língua portuguesa. Antes de começarmos nossa aula, não esqueçam de pegar os materiais, os livros, o caderno, o lápis, tudo aquilo que vocês usam no dia a dia durante a escola para vocês estarem anotando alguma coisa importante. Então vamos lá começar nossa aula? Antes de começarmos a aula, nós temos aquele momento da leitura de leite, aquele momento que a gente escuta uma historinha, né? A gente vai assistir um vídeo de uma historinha bem legal. Então, vamos lá, né? Vamos viajar na leitura? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A nossa historinha de hoje é O Diário da Magali. Entre, Quinzinho. A Magali está no banho. Você espera um pouquinho, né? Claro, Aí o Quinzinho ficou aguardando a Magali. Ele olhou o diário dela. deve ser o diário da Magali. Ela esqueceu aí. Sorte dela que eu sou um menino muito discreto e não vou abri-lo. Afinal, não preciso saber dos segredinhos da Magali. Tenho certeza de que ela fala muito bem de mim no seu diário. Aí ele ficou imaginando o que estaria escrito no diário. Querido diário, eu adoro o Quinzinho. Ele é tão forte, bonito e valente. Apesar de ser meio gorducho e bocó. Não, a Magali não ia escrever essas coisas sobre mim. E se ela não escrever nada sobre mim? Aí ele ficou imaginando de novo. Magali ama Renatinho, Flavinho, Paulinho, Ricardinho. Aí ele olhou de novo. Vou dar só uma olhadinha. Aí ele ficou imaginando a Magali brigando com ele. Quinzinho, que decepção! 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 Não tem necessidade. Afinal, sou discreto, frio, calmo, controlado e. E. Eu não aguento! E ele foi pegar o diário, mas uma outra pessoa conseguiu pegar. Olha só. Eu consegui, consegui, consegui. Consegui, Cascão. Peguei o diário da Magali. Pra quê? Pra gente saber todos os segredos da Mônica. Tadinho, já tá trocando as bolas. Deixa de ser bobo, Cascão. A Magali é a melhor amiga da Mônica. É natural que saiba dos segredos dela. Como, por exemplo, o segredo da força da Mônica. É, pode ser. O que está esperando? Abre, abre. Vou abrir. Nunca! Ler o diário de uma garota não é coisa de um menino bem educado. Ufs, esmagar os amigos também não é. Não vou deixar vocês lerem. Então você também não pode ler. Eu não ia mesmo, sou um cavalheiro. Ué, não é lapadeiro? Ótimo, nenhum de nós vai ler. É, Um fica vigiando o outro. É pena, nunca saberemos os segredos da Mônica e nem de quem a Magali gosta, de quem ela não gosta. E pensar que nós poderíamos matar a nossa curiosidade tão facilmente. ah, tá bom. Vamos ler. Vai, vai, Querido diário, lê, lê. hoje no café da manhã eu comi meia jaca, 6 panquecas, leite, pudim de coco, que eu adoro. Tá, tá, pula essa parte. No almoço teve arroz, feijão, bife e berinjela ao forno. Berinjela ao forno se faz assim: pegue 2 berinjelas, queijo prato, salsinha e na janta sopa de... Passa para outro dia. Querido diário, sabe o que eu mais gosto na vida? Pudim de coco.
Mas hoje no café teve sonho, suco, café, Outro dia, almoço, macarronada, janta. Pedimos pizza, outro. churrasco, batatinha, peixe frito, maionese, feijoada, sorvete. E eu amo pudim de coco. Que falta eu sinto de pudim de coco? Cadê o meu pudim de coco? Ah, a gente devia saber. O Diário da Magali parece um livro de receitas. Aí o Quinzinho pegou o diário e foi muito bravo para a casa da Magali, jogou ele no canto. Quinzinho, demorei muito? Médio. Que cara é essa? Você não gosta de mim. Só gosta de comida, só fala em comida. Comida, comida. Não quero mais papo. Puxa, meu pudim de coco. Quem entende esses meninos? É, gente, parece que a Magali gosta mesmo de um pudim de coco, não é mesmo? Então foi isso, pessoal. Então, gostaram da história? A nossa história ela fala do diário da Magali, né? Não tinha como a gente não perceber, né? Magali ela é gulosa, então todas as receitas que tinham lá, ou tudo que tinha escrito parecia um livro de receita, como disse o Cebolinha, né? Já que ela gosta tanto de comer. E pela nossa leitura, né? Pelo nosso vídeo, quer dizer, de hoje dá para a gente perceber que a gente vai continuar falando do mesmo gênero textual, não é isso? A gente vai continuar falando de diário pessoal, tá certo? Lembrando novamente, né, o diário pessoal, como a gente já falou, eles são textos narrativos que eles vão contar a história do dia a dia daquela pessoa que está escrevendo no diário, né? Sempre vai estar na primeira pessoa, né? Porque o narrador, ele é o próprio personagem, não é mesmo? A linguagem, ela é informal, né? Vai ter gírias, vai ter todo aquele carinho, porque quem está escrevendo, né? Ela está escrevendo o que aconteceu no dia a dia dela, tá certo? É como se fosse um amigo íntimo, o diário pessoal. E hoje a gente vai falar, né, dentro do diário pessoal, utilizando, né, textos de diário pessoal, duas habilidades, né? D3, né, que é inferir o sentido de uma palavra ou expressão, ela estava um pouco sumidinha, mas ela retornou agora. A gente vai, né, relembrar novamente o que é que essa habilidade quer de vocês. E o D8, estabelecer relação causa e consequência entre partes e elementos do texto. Então, essas são as duas habilidades de hoje, utilizando o gênero diário pessoal, tá bom? Então, a gente vai falar da primeira habilidade, né, que é o D3, que é inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Como ela estava uma habilidade bem sumida, né, a gente vai só relembrar novamente o que significa o D3 e o que é que ele quer de vocês, alunos aí do quarto ano, tá certo? A habilidade D3, inferir sentido de uma palavra ou expressão, é aquela que faz com que você consiga identificar dentro do texto algumas palavras que às vezes elas se tornam um pouco difícil de a gente lembrar o sentido dela, tá certo? Então, como é que você vai aprender essa habilidade? Como é que a gente consegue aprender essa habilidade? É fazendo a leitura, é buscando o significado das palavras, e não só buscando o significado das palavras, mas também sabendo qual significado vai encaixar naquele momento dentro daquele texto, dentro daquele trecho. Porque a gente sabe, né, vocês alunos do quarto ano, sabem que as palavras, às vezes, elas possuem mais de um sentido, né, dependendo de acordo com como ela está inserida dentro de um texto. Então, essa é a habilidade que vocês têm que fazer, não só reconhecer o significado da palavra, mas também saber qual dos significados que vai encaixar naquele momento lá dentro do texto onde está escrito. Tá bom? Então, a gente vai fazer a leitura de algumas folhas, né, do gênero, né, do diário, como eu já falei para vocês, que
o gênero diário pessoal e o diário em si, né, como a gente já mostrou, o suporte, que é o diário, ele tem o mesmo nome. O que está lá escrito lá dentro são os gêneros textuais, né, que são diário pessoal. Todo dia é um texto diferente, todo dia é um assunto diferente, tá certo? Então vamos lá. A gente vai falar hoje praticamente só do diário de um banana, tá certo? Todos os textos hoje, eles são relacionados ao Diário do Banana. Por quê? Porque o Diário de um Banana, ele foi o best-seller, não é? Na época, quando ele ainda hoje, ele é muito lido pelos jovens e pelos adolescentes. Não vou falar agora para vocês o motivo, que a gente já até conversou, mas lá na frente a gente vai entender um pouquinho, tá bom? Porque esses livros, na verdade, porque eles são uma sequência, né? Eles são tão lidos por crianças e adolescentes, tá bom? Vamos lá, quinta-feira. O papai está tentando de novo o negócio da dieta, o que é uma má notícia para mim. Há uns 3 dias ele não come nenhum chocolate, está muito rabugento. No outro dia, depois que papai me acordou e disse para me arrumar para a escola, acidentalmente caí no sono de novo. Acredite, essa é a última vez que cometo esse erro. Aí tá aqui, né? O pai acorda, puxando ele. O problema é que o papai sempre me acorda antes de a mamãe terminar o banho. Então eu sei que tem uns 10 minutos de lambuja para sair de vez da cama. Vamos para o próximo aqui, né? Continuando aqui. Aqui já é outro dia, tá, gente? Aquele foi um dia que é outro, tá? A gente está lendo algumas páginas do Diário do Banana. Aí depois a gente vai pegar algumas palavrinhas que talvez vocês não conheçam, né? Algumas expressões e buscar o significado delas. Uns 2 dias depois do começo das férias de verão, Roderick me acordou no meio da noite. Ele me disse que eu tinha dormido o verão inteiro, mas que, por sorte, tinha acordado bem a tempo para o primeiro dia de aula. Droga! Você pode achar que eu fui muito burro de cair nessa. Mas o Roderick estava vestindo as roupas de escola dele e adiantou o meu despertador para parecer que era de manhã. Além disso, ele fechou as cortinas para eu não ver que ainda estava escuro lá fora. Depois que Roderick me acordou, eu me vesti e desci para tomar o café da manhã, como faço toda manhã que tem aula. Mas eu devo ter feito muito barulho, porque quando vi, o papai tinha descido e estava gritando comigo por comer sucrilhos às 3 da manhã. Levou 1 minuto para eu me dar conta do que diabos estava acontecendo. Depois disso, eu contei para o papai que o Roderick tinha pregado uma peça em mim e que era ele quem deveria estar levando a bronca. Meu pai desceu para o quarto do Roderick e eu fui junto. Não vi a hora de vê-lo levar o que merecia. Mas Roderick tinha disfarçado bem as coisas. E acho que até hoje o papai pensa que eu tenho um parafuso solto ou coisa do tipo. Então vamos lá. Dentro do texto tem algumas palavras, algumas expressões, né, que a gente dá para a gente estar buscando o sentido dela. Tem outras que eu não coloquei aqui, mas eu vou comentar, tá bom? Depois que a gente tiver terminado, para vocês entenderem. Então vamos lá. Nas duas, a gente leu 2 dias, né? Dois dias de diário. A gente leu o dia que o Greg, né? Ele tinha dormido um pouquinho a mais, né? E no dia que o irmão dele tinha pregado uma peça nele, tá bom? Aí quais são as palavras lá que tem algumas, né? Que talvez vocês não conheçam ou conheçam e não lembram, né? Rabugento, lambuja, pregar uma peça, bronca, parafuso solto. Tá? Tem um U aqui, foi erro de
digitação, é parafuso solto, não é soltou não, viu? Tirem o U daí. Então, olha só, essas 5 palavrinhas estão lá escritas dentro daquelas duas folhas de diário que a gente leu, tá bom? Tinha outras lá que eu não coloquei aqui, mas que vocês vão lembrar, quando ele fala que diabos estava acontecendo. Como eu falei para vocês, né? No diário, a linguagem ela é bem informal, então ela vai ter gírias, né? Vai ter sentido figurado de palavras, né? Quando ele fala que diabos está acontecendo, né? A gente sabe que não tem nenhum diabo lá, né? Então, no diário pessoal, ele tem muito isso, muito sentido figurado, muita gíria, muita expressão, não é? Informal, que é a linguagem informal. Então, vamos lá para a gente saber o significado dessas palavras, né? E das expressões que estão aqui contidas. Vamos lá para a primeira, né? Rabugento. O que seria o rabugento lá? Aí tem aqui, vamos lá, que possui rabugem, sarna. Será que é esse o significado? Aí tem que demonstra mau humor, que não tem tolerância, que vive implicando ou se queixando de tudo, que é irritado ou ranzinza. Agora sim, não é? O segundo significado, o segundo sentido, ele faz referência ao que está escrito lá no texto, porque o Greg, né, o personagem principal do Diário do Banana, ele chamou o pai dele de rabugento. Vocês lembram que o pai dele ele disse que ele estava rabugento porque ele estava começando a dieta, estava sem comer doce, então ele fica rabugento. Ele fica rabugento quer dizer o quê? Que ele fica mal-humorado, né? Que ele fica, tipo, estressado, tá certo? Vamos lá. Lá tinha lambuja, né? Aí lambuja vem de lambujar, né? Que é o quê? É andar em lambuja. Ah, tia, eu continuo sem saber o que é isso aí. Então, vamos saber o que é lambugem, né? Para saber o que é lambujar. Aí, vamos lá. O que é lambuja? Pequena vantagem concedida ao adversário em jogo, aposta, esporte ou negócio. Aí tem um outro significado, que é guloseimas e golodices, né? Não é o segundo significado, é o primeiro. Porque lá no texto, lembra que ele disse que o pai dele acorda ele sempre naquele momento que a mãe vai banhar, então dá tempo de ele lambujar, né? Um tempinho a mais na cama. Então ele quer dizer o quê? Né? De ele ter uma vantagem, né? Uma pequena vantagem, né? Porque ele pode ficar mais 10 minutinhos na cama até a mãe sair de dentro do banheiro, né? Até a mãe terminar o banho. Então ele tem essa vantagem aí, né? Para ele é uma vantagem de 10 minutos. O pai dele acorda ele no momento que a mãe dele está indo ao banheiro tomar banho. Então eles têm essa vantagenzinha, né, esse tempinho de 10 minutos a mais para descansar e ficar um pouquinho a mais na cama para levantar. Só que no dia, né, como ele falou, ele terminou que agarrando no sono e ele até fala que não vai fazer mais isso, né, porque o pai dele acordou ele aos gritos, aos berros, como está lá na história. Vamos continuar aqui, tá bom? Vamos para a próxima aqui. Né? Aí tem lá a questão do pregar uma peça, né? Que foi já que a gente já está falando do segundo texto, né? Do segundo dia, lá onde o irmão dele, justamente que a palavra aqui prega uma peça nele, né? Dizendo que ele tinha dormido as férias inteiras, né? E que já estava na hora de voltar para a aula, sendo que só estava com 2 dias de férias e ele fez toda a armação, né? Para enganar o Greg e para ele levar uma bronca, para ter uma confusãozinha, né? Foi tudo o quê? Uma armação dele, que a gente já falei o que é o significado de pregar uma peça. Vamos lá. Pregar uma peça, enganar por brincadeira, dar um susto, lograr. A cantora pregou uma peça nos fãs pelo Twitter, né? Surpreender com inconveniências ou situações desafiantes, geralmente de um modo cômico ou inusitado. O destino lhe pregou uma peça. Então é como eu falei, né? Quando ele fala lá que aqui é uma expressão, tá, gente? Não é palavra. Lembrando que expressão é quando tem mais de uma palavra, então a gente chama de expressão. Lembrando que a expressão aqui, pregar uma peça, né? Quando o Gregory fala que o irmão dele tinha prego uma peça nele, é nesse sentido, né? De
ele ter feito o quê? Uma armadilha, né? Ele enganou ele através de uma brincadeira, de uma situação, né? Cômica, às vezes desastrosa. No caso lá, né, ele fez uma armadilha, ele fez uma armação, né? Ele enganou o Greg, né, para poder acontecer o que aconteceu. Aí vamos lá. Como o irmão do Greg enganou ele, né, o que é que aconteceu? A gente sabe que ele acordou às 3 da manhã, né, como tem lá. Ele disse que o pai dele, né, chegou gritando porque ele estava às 3 horas, né, às 3 da manhã, comendo sucrilhos, né? Sucrilhos é aqueles, como é que eu vou falar para vocês? É tipo aquele, esqueci o nome agora. É cereal, são cereais, né? Tem de chocolate, tem de Nescau, então, sucrilhos é esse aí, é um cereal que a gente coloca um pouquinho de leite dentro. Quando o pai do Greg acordou, tomou um susto e deu o quê? Deu uma bronca nele. Vamos ver aqui o sentido da palavra bronca, o que é que está significando lá no texto. Vamos lá, ó. Repreensão intensa, sermão. Aí tem um exemplo aqui. O professor deu uma bronca no aluno. Falta de entendimento, confusão, problema, tumulto. Então, no caso lá, não é, foi o quê? A bronca foi no sentido de ele, né, dar um sermão, de ele brigar com o Greg, porque ele estava, aquela hora, tomando café da manhã, não é? Então, ele levou um susto, né, por conta disso. E aí a gente sabe o que foi que aconteceu. O Greg, né, naquele momento, ele contou para o pai que foi tudo uma armação, né, que o irmão tinha prego uma peça e que quem merecia a bronca, aquela briga toda, não era ele. Quem merecia era o irmão dele. Né? Só que o que é que aconteceu? Quando eles chegaram lá no quarto do irmão do Greg, ele estava lá dormindo, fingindo que estava dormindo, né? E aí, no final, o Greg diz o quê? Que até hoje o pai dele pensa que ele tem um parafuso solto. Aí, quando a gente vai pesquisar, o termo parafuso solto ele pode também significar a mesma coisa que ter um parafuso a menos, tá, gente? Parafuso solto e um parafuso a menos são o mesmo significado, tá bom? É porque às vezes a gente já estudou isso também, né, de variação linguística, vocês já estudaram isso. E às vezes as expressões, as palavras, elas, dependendo da região, dependendo do local, elas têm outro termo, né, outra forma de falar. Então, parafuso solto e ter um parafuso a menos é o mesmo sentido. E o que é que significa isso? Expressão popular, né, que significa ser amalucado, não ter juízo, desequilibrado, né? Então, o que é que ele quer dizer lá, né? O que é que ele está dizendo? O Greg está dizendo que até hoje o pai dele pensa que ele é meio maluquinho, meio desorientado, né? Meio sem juízo, porque ele, né? Como é que pode ele acordar às 3 horas, né, para tomar café, para estar tomando sucrilhos? Então o pai dele achou que aquilo não era uma coisa normal. Ele tentou explicar, né, o pai tentou até acreditar que tinha sido uma peça, né, o irmão dele tinha pregado nele. Só que quando chegou no quarto do irmão, o irmão estava dormindo, então ele ficou pensando que realmente o Greg ele estava um pouco, né, sem juízo para estar aquele horário acordado. E como eu falei para vocês, né, lá dentro do próprio texto tinham outras palavras, né? Tinha, como eu falei para vocês, quando ele começou a perceber, né? Aí ele olhou e disse: não, que diabo é que está acontecendo? O que é que significa essa expressão, né? Que diabo está acontecendo aqui? Se a gente voltar lá, só voltar aqui para vocês verem, né? Que tinham outras palavras. Quando ele disse assim, ó, levou 1 minuto para mim me dar conta do que diabos estava acontecendo, né? Essa expressão aqui, que a gente não colocou lá, né? Mas também é um sentido figurado, significa dizer o quê? Que o Greg, ele levou só alguns minutos para ele entender, né? O que é que estava acontecendo, o que é aquela situação toda.
Nós temos mania, né? Essa expressão, ela é uma linguagem informal da gente falar, né? Quando acontece alguma coisa, a gente fala, não, que diabo é que está acontecendo aqui? Né? É uma forma de a gente até se assustar para poder entender, né? A gente, às vezes, quando a gente não entende uma situação, a gente não entende um que está acontecendo, a gente tem essa linguagem, né? Essa forma de se expressar. Então, a gente fala assim, não, que diabo é que está acontecendo? Certo? Mas não no sentido de falar de questão de nome feios ou coisas parecidas, tá bom, gente? É só uma expressãozinha que a gente costuma ter, tá certo? Então, aqui, as outras palavras, não. As outras palavras, elas são bem mais simples, porque, como eu falei para vocês, né? Quando se trata do gênero diário pessoal, a linguagem do gênero diário pessoal, ela é muito simples. Até porque, quando a gente vai escrever, é como se o diário ele fosse o nosso amigo íntimo, né? Nosso amigo mais próximo. Todos os segredos, tudo que acontece no nosso dia a dia, tudo que acontece na nossa vida, a gente escreve no diário. Então, nesse momento, a gente não usa uma linguagem formal, né? Porque vocês já aprenderam que a linguagem formal é aquela mais culta, né? E a informal é aquela mais pessoal, né? Que a gente tem com os amigos, que a gente tem com os familiares. Então, por isso que quando a gente vai ler um diário, quando a gente vai ler alguma página de um diário, a gente vai perceber essa intimidade, né? Esse palavreado, essas expressões, tá? Elas são bem simples, bem gírias e de acordo com o tempo, né? Elas vão mudando também, tá bom? Porque elas mudam de acordo com o tempo. Então, no caso aqui do diário, né? Que a gente está lendo agora do Diário de um Banana, as expressões elas são bem simples, as palavras, né? A gente escolheu algumas que talvez vocês não lembrassem, mas com certeza vocês já lembravam, né? É só para a gente estar entendendo como é que a gente faz o sentido de palavra-expressão. No caso do diário, ela é mais fácil, mais simples, porque são palavras que a gente conhece, são palavras do dia a dia, são palavras que a gente todo o tempo está falando, tá? Se dar conta, né? Que a gente vai entender. Quando a gente fala se dar conta, é entender, né? Entender o que está acontecendo. E tantas outras, tá bom? Então, aqui a gente já está terminando esse momento aqui, né? Como eu falei para vocês. Então, a gente vai agora, né? Passar lá para a próxima, tá certo? A gente já falou todos esses aqui, rabugento, lambuja, né? Lambugem. Então, todos eles a gente já falou para vocês entenderem a questão do significado de palavra ou expressão, tá certo? Então, a gente vai agora, né, para o próxima habilidade. A próxima habilidade que a gente vai falar é essa aqui, estabelecer relação de causa ou consequência, causa e consequência, entre partes e elementos de um texto, tá bom? A gente vai para esse aqui, só que antes da gente começar esse aqui, a gente vai fazer o quê? A gente tem aquele momento que a gente dá uma pausa, tá certo? Para que vocês possam tomar uma água, possam ir ao banheiro, né? Organizar, porque nesse momento agora, o segundo momento é onde a gente pega livro, a gente faz todas aquelas questõezinhas e atividades, tá bom? Então, a gente vai dar esse tempinho para vocês, não saiam de frente da TV, tá? Porque a gente volta já já. Tchau, tchau. Olá! Olha eu aqui de novo. Não falei para vocês que era bem rapidinho. Então, a gente vai voltar, né, e continuar no momento que a gente tinha parado no primeiro momento, tá bom? Então, vamos continuar nossa aula. Vamos lá. Nós tínhamos parado neste momentinho aqui, né? No D8, que eu falei para vocês, né? Que a gente vai começar agora, que é estabelecer relação causa-consequência entre partes
e elementos do texto. A gente já tinha falado dele, né? Mas é sempre bom a gente relembrar, né? Qual é essa habilidade, o que é que ele quer. Então, vamos lá. O que é uma causa e o que é uma consequência? A gente vai só relembrar de novo, tá? A gente vai dar para vocês, puxar aí na memorinha de vocês, que eu com certeza, vocês alunos do 4º ano, vocês já sabem, às vezes a gente faz só esquecer, mas quando a gente fala de novo, aí volta, né? Relembra tudo. Causa está ligada ao que provoca uma determinada ação ou um fato, o que faz com que algo aconteça ou exista, né? E a consequência está ligada ao resultado dessa ação, é o efeito, né? Então, o que é que a gente entende? Que a causa, né, ela está diretamente ligada, né, à consequência, né? Então, para ter uma consequência, teve que ter primeiro uma causa, né? Deve ter primeiro uma ação, tá, gente? Deve ter acontecido primeiro alguma coisa, tá? Tem que ter alguma coisa acontecido para ter gerado uma consequência, tá bom? Então, vocês têm que lembrar sempre disso. A consequência, ela vem depois da causa, né? Eu não posso falar que, por exemplo, se eu falar para vocês vou dar um exemplo para vocês que eu não coloquei aqui, né? Eu corri e meu óculos caiu, né? O óculos caiu devido ao quê? À corrida, né? Isso vai ser uma consequência. Por eu ter corrido, o óculos caiu. Então, causa e consequência é isso, tá, gente? A consequência sempre vem depois, tá? Primeiro vem a causa, vem a razão, vem um motivo, né? E depois vem a consequência daquela ação, tá bom? Ação, né? Que é a causa, consequência aqui, tá certo? Então, a gente vai fazer isso, vai estudar esse assunto ligado novamente, né, ao gênero textual. A gente vai ler novamente alguma folha, no caso, como eu falei para vocês, a gente está falando do diário de um banana, a gente vai ler alguma folha dele e aí a gente vai ver algumas questõezinhas para vocês entenderem, né, que a causa é o motivo, a consequência é o efeito, tá bom? Então, novamente aqui, a gente vai ler, não essa parte aqui, tá, gente? Ó, só a parte aqui de cima. Porque a pergunta está relacionada a essa parte aqui, que é o finalzinho lá daquele texto. Lembra da história que a gente leu? Vou só relembrar vocês. Que a gente, lá no primeiro momento, que a gente falou que o irmão do Greg, né, o Roderick, pregou uma peça nele que ele acordou ele 2 dias depois das férias, dizendo que o Greg tinha dormido as férias inteiras, né? E que, graças a Deus, né? Por sorte dele, ele, como era um irmão bom, né? Acordou ele para ir para a escola. Isso eram 3 horas da manhã. E aí teve aquela confusão toda, né? O pai do Greg deu uma bronca nele. O Greg contou para o pai, não é isso? Que tinha sido o irmão. Quando eles chegaram no quarto, eles se depararam com o Roderick dormindo, né? Então é essa parte aqui que eu quero que vocês fiquem atentos, né? Quando ele diz assim, mas o Roderick tinha disfarçado bem as coisas e acho que até hoje o papai pensa que eu tenho um parafuso solto ou coisa do tipo. Então a gente vai aqui para a questão, tá bom? Aí o que é que ele diz aqui, ó? De acordo com o texto, porque o pai de Greg pensa até hoje que ele tem um parafuso solto. Entenderam lá? Então aqui, ó, vamos aqui para a gente entender. Quando eu falei aqui para vocês, por que ele pensa até hoje que ele tem um parafuso solto, se vocês observarem, aqui é a consequência, tá bom? Aqui eu tô falando da consequência e eu estou pedindo para vocês me dizerem, sabe o que? A causa, qual foi o motivo, né? Então, quando eu falo para vocês, quando eu pergunto qual foi o motivo, qual foi a causa, né? Que fez com que tivesse essa consequência aqui, porque aqui foi uma consequência, né? O pai do Greg, ele pensar que até hoje ele tem um parafuso solto. Então, qual foi a causa, qual foi a ação que gerou esse efeito, né? Que gerou essa consequência? Aí a gente vai aqui para as alternativas para a gente saber, né, qual é a que se encaixa lá naquele momentinho que eu falei para vocês. Letra A, porque o Roderick tinha disfarçado bem as coisas. Letra
B, porque o Rodrigo foi pego mentindo. Letra C, porque o pai já sabia que Greg estava brincando. Ou letra D, porque Greg sempre prejudicou o irmão. Qual dessas causas, né? Qual dessas ações geraram essa consequência? Vamos lá, vocês vão lembrar. Tempinho aí para vocês, né? Para vocês lembrarem, marcarem aí no caderno de vocês qual é a alternativa. Se é a A, se é a B, se é a C ou se é a D. Tenho certeza que vocês, alunos do quarto ano, vão lembrar, né? É só olhar aqui, né? Voltando, se a gente voltasse lá, vocês iam ver, né? O Rodrigo tinha disfarçado bem as coisas. O que é disfarçar bem? Ele tinha fingindo, né? Ele estava fingindo lá que estava dormindo. Então, ele disfarçou bem, porque quando o Greg disse para o pai dele, olha, não foi eu, foi o Rodrigo, né? Que é o irmão dele, que tinha pregado uma peça, aí os dois foram para o quarto do irmão, né? Ele achando que o irmão ia estar acordado e o pai ia dar uma maior bronca no irmão, só que ele se enganou, né? O que é que aconteceu? O pai foi pensando que ele tinha um parafuso solto, né? Porque o Greg, ele tinha o quê? Disfarçado bem as coisas, ele tinha fingido, né? Ele tinha feito tudo bem premeditado. Aí, quando a gente falou aqui, aí eu volto lá para a parte lá de novo daqui. Agora sim a gente vai ler esse momento aqui de baixo, ó. A segunda questão, ela vai falar disso aqui, tá bom? Então, o que é que tem aqui, ó? Sexta-feira. Hoje a gente foi dividido em grupos de leitura na escola. Eles não chegam e dizem se você está no grupo avançado ou no fácil, mas dá para saber de cara pela capa dos livros que eles distribuem. Aí tá aqui a capa dos livros, tá bom, gente? Esse aqui, né, do Einstein e o outro aqui, né, Bing Dizzy Boo. Então aqui é um bem facilzinho, né, que é questão de sílaba, e o outro já é mais avançadozinho, tá bom? Então a gente vai entender lá e aí a gente vai explicar, como eu falei para vocês. Então vamos para cá, ó. Segunda questão, o que é que ela está dizendo aqui? Segundo o texto, para saber se está no grupo avançado ou fácil de leitura, basta. Então, olha só. Como é que diz lá no texto, né? Para ele saber se ele está no grupo avançado, né, que é o grupo mais difícil, ou no grupo fácil, basta o quê? Letra A, observar a leitura. B, esperar o professor chamar pelo nome. C, olhar para a capa do livro que está distribuído entre os alunos. Ou D, ver seu nome na lista de cada grupo. Então, como eu falei para vocês, o que é que eu disse para vocês? Que a consequência, ela sempre vem antes da causa. Então, aqui no caso, quando a gente observa lá no texto, se a gente voltar aqui, ó, ele diz o quê, ó? Eles não chegam e dizem pra gente, né, se você não diz pra você se você está no grupo avançado ou fácil, mas dá para saber de cara pela capa dos livros que ele distribui, né? Então você não dá para saber se você tá não, porque ele não chega e fala para você não, que ele está dizendo lá, ele não chega e diz assim, olha, você está no avançado, você está no fácil, não. Eles vão distribuindo os livros. E o Greg disse que observando a capa do livro, né, dá para saber em qual grupo você está, né? Então, é uma questão de relação de causa e consequência, tá bom, gente? O que é que ele diz? Que para saber, né, se está no avançado ou não, o que é que você tem que olhar o quê? Tem que você olhar a causa, né? Você vai observar lá como ele está distribuindo, tá bom? Então, você sabe que está no difícil ou no fácil quando observa a capa do livro. Aí vamos para o próximo aqui texto para a gente responder as outras questãozinhas lá, tá bom? Tem aqui, ó, sábado. Aqui já é outra folha do diário. Bom, a primeira semana de aula finalmente terminou. Então hoje eu dormi até tarde. A maioria das crianças acorda cedo no sábado para ver
desenhos animados ou coisa do tipo, mas eu não. A única razão de eu sair da cama nos fins de semana é porque chega uma hora que eu não aguento mais o gosto do meu bafo. Se fosse falar aqui, né, do sentido de palavra, significado de bafo, né? A gente até poderia usar ele para falar lá naquele momento o que é que significa a palavra bafo. Né? Bafo é a questão do mau hálito, né? Que a gente quando acorda, geralmente a gente não acorda com um hálito tão bom. Então por isso que a gente tem que escovar o dente, tá mantendo sempre ele, né, a higienização da boca. Então vamos lá. Mas a gente está falando aqui é do D8, né? De causa e consequência. O que é que ele está perguntando aqui? De acordo com o texto, por que a maioria das crianças acordam cedo no sábado? Né? Se a gente observar aqui, é uma consequência, né? É uma causa e vem a consequência. Opa! De acordo com o texto, por que a maioria das crianças acordam cedo no sábado? Letra A, porque gostam de ficar deitadas na cama? Será que a maioria das crianças gosta de ficar deitada na cama? Ou é só um? Porque dormem muito tarde? Né? Será que esse é o motivo de elas acordarem cedo? A consequência? A consequência é porque para ver o pôr do sol, por isso que elas acordam cedo? Ou será que a consequência delas acordarem cedo, né? A causa e a consequência é para ver desenhos animados ou coisa do tipo? Né? Eu já até dei uma... Então, olha só. Né? O motivo, a razão, né, das crianças acordarem cedo no sábado é para ver desenho animado ou coisa do tipo. Né? É o que ele diz aqui no texto. Ó, a maioria das crianças acordam cedo. Para quê? Para ver desenho animado ou coisa do tipo. Aqui é a causa e aqui é a consequência. Tá bom, gente? Então, eles acordam cedo para quê? Para ver desenho, tá bom? Então, esse é o motivo e a causa aí, tá bom? A causa e a consequência. No caso aqui, o Gregory diz que ele não faz isso, né? Ele não acorda porque ele prefere o quê? Ele prefere ficar deitado até mais tarde. E ele também ainda diz, né? Porque é que ele ainda levanta, né? Por que ele o que é que faz ele levantar, né? É quando ele sente que já não está mais suportando o bafo, né? Que ele está falando é do hálito, tá, gente? Quando ele fala bafo, como eu falei para vocês, os textos, geralmente, eles têm uma linguagem bem informal, tá certo? Então, a gente entendeu aí a questão da causa e da consequência, né? A causa é o motivo, é a razão, e a consequência é o efeito dessa razão, dessa ação, né? Existe uma ação e existe o efeito dela, né? Eles acordaram cedo. Por que eles acordaram cedo? Para ver televisão, tá bom? Então, a gente vai agora também responder. Não é hora do para casa, tá, gente? A gente vai falar, ler e explicar as questões de 1 a 4 do livro APS, da página 52 e 53. Então, vocês peguem aí o livro de vocês, o APS, tá? Que nesse momento agora a gente vai ler e vai responder agora dentro da aula, tá bom? Para casa só depois, mais à frente, tá? Então, esse tempinho aí vocês aproveitam, pegam o livrinho do APS, abram na página 52, tá? Questão 1, a gente vai fazer a leitura e vai respondendo aqui, tá bom? Então, vamos lá, ó, para a primeira questão. O que é que ele está dizendo aqui na primeira questão? Leia 2 trechos a seguir. Aí tem o trecho 1 e tem o trecho 2. Trecho 1, Diário de Julieta. Esses textos aqui, eles estão no livro, tá? No livro de vocês, tá, gente? Só não coloquei para não tomar muito tempo. Mas vocês já leram eles. Hoje foi aniversário do meu querido Romeu. Ele fez 3 anos. Fiquei lembrando tanta coisa. Trecho 2, Diário de Greg, né? Que é o diário lá do Banana. Não sei se já falei isso antes, mas eu sou super bom no videogame.
Então, são 2 trechos. E agora a gente vai ver o que é que a questão está querendo, tá bom? Quem está falando nos 2 trechos são os próprios personagens, Julieta e Greg, né? Escreva as palavras de cada trecho que mostra que os personagens falam de si mesmos. Como vocês sabem, a gente já falou, né, que no diário sempre é usado na primeira pessoa. Aí ele quer que dentro do trecho aqui, do trecho 1 e do trecho 2, que a gente encontre quais são as palavras que os personagens estão falando de si mesmo, tá? Então, no trecho 1, quais são o momento? Aí tem aqui, ó, hoje foi meu, né, meu aniversário, meu aqui, né, meu aniversário do meu querido Romeu. Então, ele está falando de quem, né? Quando fala do meu, ela está falando dela, tá bom, gente? Então, olha só, tem a Julieta, como eu falei para vocês, tem o meu e tem o fiquei, né? Que ela ficou, eu fiquei. No 2 aqui tem o Greg, que ele está falando. Tem sei, né? Eu sei, eu quem? O Greg. Eu falei, né? Que é o verbo. Tem o eu aqui e o sou, né? Eu sou, tá bom? Os verbos, eles dão ideia de que a pessoa está falando dela mesma, né? Eu fiquei, eu falei, eu sou, eu sei, tá bom? Aí vamos lá aqui para a partezinha aqui que ele está falando. Esta é uma característica dos diários pessoais. O uso da primeira pessoa, isto é, né, do eu, né, ao falar de si mesmo. Relê o trecho a seguir, extraído do diário de um banana, e observe as palavras destacadas que mostram que o personagem refere-se a si mesmo, né? Ele está sempre no meu pé, querendo que eu saia e faça alguma coisa, né? Essas palavras mostram a presença do eu, né? Então, o personagem está falando de si mesmo. A gente já falou isso, né? No diário pessoal, sempre é o uso da primeira pessoa, porque quem está falando, né? Quem está narrando é a mesma pessoa que está no momento do texto, né? No momento da história. Então, ele é o narrador e ele é o próprio personagem. Vamos lá para a segunda questão. Leia um novo trecho do diário de Julieta. Aí aqui, né, foi pego um pedacinho lá, tem assim. A mamãe me levou ao médico porque eu estava espirrando muito. Sabe o que ele mandou eu fazer? Jogar fora todos os bichinhos de pelúcia. Aí ele quer o quê? Copie as palavras que mostram que esse texto está em primeira pessoa. Então, onde é que está aqui? Ó, me, eu, né? Meus, né? Ó, me levou, né? O me aqui é a palavrinha, né? Que está dizendo que está falando dela. Eu e os meus, tá bom, gente? Vamos lá para a próxima questão. Terceira questão. Releia cada trecho da página do diário à esquerda, prestando atenção na linguagem empregada. Depois ligue esses trechos às informações à direita que caracterizam a linguagem de cada um dos personagens. Aí tem aqui o primeiro, que é a Julieta, e o segundo, que é o Greg. O que é que tem aqui? Ele dormia na minha cama, enroladinho nos meus cabelos para ficar quentinho. Embaixo tem: aposto que eu eu venceria qualquer um da minha turma. Aí aqui tem o que é que está ligado. Vamos lá. Linguagem espontânea, com o uso de gírias ou expressão muito empregada pelos jovens. Onde é que tem gírias aqui, né? Linguagem informal já vocês sabem que tem nos dois, tá? Linguagem espontânea, que também tem expressão de carinho. A linguagem informal você vai encontrar tanto no diário da Julieta quanto no diário do Greg. Agora, a expressão de gírias e tudo, a gente vai ver agora, ó. Vamos falar aqui da Julieta. Então, a Julieta é linguagem informal, como eu falei para vocês. Os dois têm linguagem informal. Só que no diário da Julieta, a gente vê mais expressões de quê? Expressões de carinho, tá?
né? Questão de cobrir ele, deixar ele enroladinho para ele ficar quentinho. Isso são expressões de carinho. No Diário de um Banana, nesse trecho aqui, tem o quê? As expressões de gíria, não é mano a mano. Isso é o quê? Uma expressão de gíria que é empregada entre os jovens, né? E também tem a linguagem informal, como eu falei para vocês. Vamos aqui para a quarta e última questão, antes de a gente ir para, né, os outros momentos. Vamos lá. Em sua opinião, quais são os possíveis leitores dos livros Diário da Julieta e Diário de um Banana? Justifique. Quando ele fala, tá? Quando ele fala assim, em sua opinião, ele sempre vai pedir o quê? Lembra lá, de fato, a opinião é algo pessoal, né? O que eu vou colocar aqui é a minha opinião, tá bom, gente? Para vocês terem mais ou menos, mas vocês podem colocar qualquer outra coisa que vocês concordarem, tá? Desde que esteja de acordo com o que ele está perguntando. Então, na sua opinião, primeiro, né, o público-alvo, né, como eu falei para vocês, realmente são crianças e pré-adolescentes, né? Quem mais vai ler, como eu falei para vocês no início da aula, né, que principalmente o Diário de Banana, ele é um best-seller entre as crianças e os adolescentes e os pré-adolescentes. Claro que adulto também lê, mas o público-alvo que ele atinge são as crianças e os pré-adolescentes. Isso quer dizer que vai proibir qualquer outra pessoa de ler? Não. Mas quando alguém vai escrever um texto, quando o autor ele pensa, né, em escrever, ele já pensa o público que ele quer atingir, tá bom? E por quê, né, que são esses aqui? Por que eu penso que sejam eles? Porque as crianças e os adolescentes, elas se identificam com os personagens, né? Quando você começa a ler, você imagina que ali pode ter acontecido algum trecho daqueles com você. Aí você termina se identificando, né? Então, por isso que eles são tão lidos por crianças e por pré-adolescentes, porque eles vão se identificar com aqueles personagens, né? Tanto com o Gregory, que é o do Diário de um Banana, como com a Julieta, tá? Então vamos lá. Aí agora a gente vai para aquele momento da fluência, tá bom? Né? No momento da fluência a gente usa 2 livros, né? A gente usa o Para Ler e Reler e usa o Jade, tá? O Para Ler e Reler é esse aqui, tá, gente? Da capinha vermelha. Hoje a gente vai ler a página 115. O texto é Ataque de Insetos, tá bom? Dia de terça a leitura é aquela leitura compartilhada, que vocês já sabem, né? Para vocês lerem juntos, com o coleguinha, com a mãe, com o pai, com o irmão, tá bom? Então vamos aqui, né, para o momento da leitura, tá? Vocês podem se separar, um lê uma frase, outro lê outra, em casa, faz o vídeo, manda para a professora, tá bom? Fica bem legalzinho. Então vamos lá, ataque de insetos. Alguns insetos adoram sangue. Eles sobrevivem roubando o sangue de outros animais. Eles também roubam o sangue dos seres humanos. A boca de um inseto lembra um tubo comprido. O mosquito pousa sobre nós, pica a pele com o tubo e chupa o sangue. No mesmo momento, ele deixa sua saliva na pele. Nosso corpo não gosta disso e reage. A zona ao redor da picada fica avermelhada e inflama. Em geral, não é necessário fazer nada, pois o organismo se recupera sozinho. Continuando aqui. Ferroadas são diferentes. Insetos como abelhas e vespas usam veneno quando se sentem ameaçados. Esses insetos podem injetar um veneno em nós. Algumas pessoas são alérgicas a mordidas ou ferroadas. Essas pessoas têm reações bem mais fortes e podem necessitar de atendimento médico. Então vamos lá. Então esse foi o texto, tá, gente? Do nosso momento da fluência de leitura, assim, ele é meio assim, né? Para quem não gosta de inseto, eu não gosto, então ele é meio
ruim de leitura. Eu não gostei muito do texto por causa disso, que eu não gosto de inseto, picada, essas coisas. Tenho um pavor, gente, tá bom? Então vamos lá. Pro Jade agora, tá? Como eu falei para vocês, a gente deu uma desacelerada, né? Está indo com mais calma, porque eles só são 20 etapas, a gente já está na 19. Então, por isso que agora é só uma questão por dia. Às vezes acontece de nem ter, né? Tem dia que nem tem. Então, vamos lá. O JAD, né? Que é Jogos, Atividades e Desafio. A gente está na etapa 19. Aí vocês vão lá. Esse aqui é para casa, tá, gente? Aqui já é para casa. Página 83. E a gente vai na questão 5, tá? O que é que vocês vão fazer nesse aqui? Leia com fluência as palavras malucas. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão, primeiro, dar aquela leitura visual, né? Observar como é que está escrito aqui. Aí leiam, né? Aquela voz baixinha, né? Em silêncio e tal. Depois vocês começam a fazer a leitura, né, em voz alta, tá bom? Para vocês treinarem a fluência de vocês. Né? Quando a gente fala de fluência, a gente está falando de leitura, tá bom? Por isso que geralmente eles são bem estranhos, que é para vocês, né, começarem a questão da sonoridade da voz de vocês, da fluência, para saber como é que fala. Então a gente agora vai, né, para o momento do para casa. Agora sim também, né? Esse aqui não é para mim só explicar e não responder, diferente do outro lá que a gente respondeu, tá bom? Para casa de hoje também é no ápice, tá, gente? Também é no ápice, a página 54, né? Lá vocês vão responder as questões 1 e 2, tá bom? E aí, colocar lá e enviar para os professores de vocês. Aí tá aqui as duas questões, tá bom? Então vamos lá, ó. Na primeira questão, ela fala assim: pense na palavra diário. O que outra palavra ela lembra? Aí você vai colocar, tá, gente? Vocês vão pensar na palavra diário e vão dizer assim: o que é que essa palavra lembra? Diário lembra o quê? Lembra que eu falei para vocês que não existe só o diário pessoal? Existe, aí vocês vão fazer, né? Diário lembra o que para vocês? Segunda questão. Nos diários que você leu, as datas estão registradas. Observe. Tem lá, Diário da Julieta, 10 de outubro, Diário de Banana, terça-feira. Ele está colocando aqui que você vai ter que voltar lá para o texto, né? Tem um textinho, como eu falei para vocês. Tem os dois textos e nos dois textos ele vem. No Diário de Banana, toda vez ele coloca o dia da semana, né? Quem já leu o livro sabe que ele coloca são os dias da semana. Porque as datas foram registradas. Aí você vai escrever o motivo, tá bom, gente? Por que a data foi registrada? A gente já falou, não é? E vocês já ouviram também as características de um diário. Então, por que será que as pessoas colocam as datas no diário? Para que é? Então, vocês vão relembrar isso aí, quando a gente estava falando, né? Vocês vão relembrar desse momento, tá bom? E aí vem aquele momento, né, que eu sempre indico para vocês agora, porque a gente está numa pandemia, a gente está assistindo muita série, muito filme, e eu falei para vocês, né, na semana passada, que o Diário de Banana, eles têm 4 filmes. Na semana passada eu falei do primeiro e do segundo, e essa semana, né, a gente vai indicar para vocês o terceiro, né, que é Dias de Cão, e o último, que foi lançado em 2017, é Caindo na Estrada, tá bom? Então a gente vai ficar por aqui, né? A gente vai agradecer agora, quero agradecer a vocês, né, por ter ficado com a gente, conosco até esse momento. E um beijo no coração. Tchau, tchau, até a próxima. Olá, gente, tudo bem? E aí, como é que estamos? Espero que estejam bem, né? Salve, salve!
Estamos aqui para mais uma aula de Geografia do 4º ano. Então, se ajeita aí no seu cantinho, tá ok? Prepara seu material, vai fazendo suas anotações, para a gente poder ir para a nossa aula. Mas deixa eu fazer uma perguntinha. Já baixou as aulas passadas? Você que não assistiu, já baixou as aulas para você assistir? Gente, é muito importante que vocês assistam as aulas, porque elas são sequenciadas. Se você perde uma aula, você vai perder o pique da coisa, então você vai perder a sequência. Então, numa aula como essa, você que está assistindo e não assistiu a aula anterior, você pode não estar entendendo do que a gente vai falar, tudo bem? Então, pede lá o link seu professor, sua professora, para que você possa assistir a aula aí. Lembrando que elas são vinculadas tanto pela manhã e reprisadas à tarde, tudo bem? Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Você já ouviu falar sobre uma temática chamada atividade econômica? Complexo, né? O que é isso, gente? Pô, me acompanha que é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. E vamos continuar falando sobre o Piauí, né? A exemplo da nossa aula passada, certo? A gente está falando sobre o nosso estado. Falamos um pouco da aula passada e hoje a gente vai continuar. Regiões econômicas do Piauí. Vamos ver o que é isso. E aqui, detalhe, quando eu falo regiões, gente, não é aquilo que a gente estudou em divisão política, que tem as 5 regiões, norte, nordeste, sul. Não, não é isso, tá ok? Região aqui significa locais, ou locais onde se tem uma economia organizada. Vamos ver a nossa habilidade? Conhecer as principais atividades econômicas do Piauí. É por isso que eu falei para vocês perguntei o que é atividade econômica. Quando a gente fala atividade econômica, primeiro nós estamos falando de um tipo de produção, certo? Ou transformação de algum produto para ser comercializado. E aonde? No Piauí. O professor Jota está confundindo, está complicando. Não, gente. Ó, imagina o seguinte. Você já imaginou o arroz? Nós falamos isso na aula passada. O arroz que você compra lá, sua mãe e seu pai compram no supermercado, o feijão, o açúcar, a carne, ela vem de onde? Ela vem de algum lugar. Mas será que aquela carne, aquele arroz, aquele feijão que você compra, é tirado da roça e você já compra? Não. Ele passa por toda uma produção de transformação, um processo de transformação, até chegar prontinho na sua casa para ser ingerido, né? Para ser comprado e servir na sua alimentação. Tudo bem? Bom, e o que é atividade econômica? Por isso que eu perguntei. O que é atividade econômica? A atividade econômica gera riqueza, né? Mediante a extração, você tirar de algum lugar, né? Extrair é retirar. Lembra quando a gente vai extrair um dente, a pessoa diz assim, eu vou extrair um dente, ele vai tirar o dente, ele vai retirar, né? Tirar o dente. Então, extrair é retirar de algum lugar. Então, mediante a extração, transformação e distribuição de recursos naturais, bens e serviços, tendo como finalidade a satisfação de necessidades humanas, como educação, alimentação, segurança, entre outros. Então, basicamente, a atividade econômica está relacionada à extração, à transformação e à distribuição, né, de produtos que vão servir para que as pessoas possam ter melhor uma educação, uma alimentação, uma melhor segurança e etc. Tudo bem? Tudo bem até aí? E olha para cá, essa imagem mostra um pouco de algumas atividades econômicas aqui do nosso estado, sobretudo na parte de agricultura, pecuária, extrativismo e indústria. Beleza? Então, basicamente, são essas que a gente vai comentar hoje, né? Agricultura, pecuária, extrativismo e indústria. Ok? Bom, quais são as principais atividades econômicas do nosso estado, que são praticadas aqui no nosso estado? Essa pergunta é extremamente importante, ok? E você tem uma pergunta de prova, né? Quais são as principais atividades econômicas do Piauí? Vamos lá. Agricultura, tudo bem? Agricultura, pecuária, comércio, indústria, turismo e extrativismo.
As indústrias presentes no estado atuam também, principalmente na fabricação de produtos químicos, tecidos e bebidas. Aqui no nosso estado, por exemplo, a gente tem algumas indústrias de bebida, ok? Estão instaladas aqui no polo industrial. E tem muita gente que não sabe disso, mas nós também temos indústrias instaladas aqui. Bom, vamos falar um pouco da agropecuária, gente? Quando eu falo agropecuária, é porque junta agricultura com pecuária. A agricultura, que é o plantio de produtos que você prepara a terra, ara a terra, planta e depois vai colher, né? Como no caso do milho, o arroz, o feijão, a fava, certo? E a pecuária está relacionada à criação de bois, ovinos, caprinos, ok? Isso é que a gente fala sobre a pecuária. Quando a gente fala agropecuária é porque junta os dois. Comércio, que é muito forte, sobretudo aqui no estado e sobretudo aqui na cidade de Teresina, né? Basicamente a prestação de serviço através do comércio é muito forte aqui. A indústria, já falei, aqui em Teresina e no Piauí nós temos indústrias instaladas, não só aqui em Teresina. O turismo, que embora seja mais na parte do litoral, mas o Piauí também está se tornando um grande polo de turismo, não só na região do litoral. Quando a gente fala em turismo, geralmente já vem na nossa cabeça praia, Parnaíba, Luiz Correia. Não, gente. Turismo também, nós temos aqui várias regiões, né? E quando a gente fala em turismo, está relacionada a algum tipo de lazer, de você frequentar um local, não somente a praia. Então aqui nós temos, por exemplo, São Raimundo Nonato, nós temos algumas regiões situadas no sul e no norte também que fazem parte desse turismo. Nós temos inúmeras cachoeiras aqui, ok? Que a gente também faz turismo e está sendo muito visto isso hoje. Então o Piauí hoje não é só o turismo de praia, certo? Mas é também o turismo que a gente chama hoje também de turismo ambiental. E o extrativismo, né? Aquela coisa que você extrai algum material, né? Algum produto ali não já transformado e transforma em algo. Por exemplo, vamos pegar aqui. Quando você pega, e aí vocês devem saber, o coco babaçu, né? Coco babaçu. Aqui no estado do Piauí tem muito coco babaçu, só que ele é subaproveitado, ou seja, ele não é totalmente aproveitado. O que acontece? Você pega o coco, tira o coco lá da árvore, do babaçoeiro, aí pega, tem que rachar o coco, tirar a amêndoa. Se você quiser transformá-lo em óleo ou em azeite, você vai torrar o coco, vai bater o coco, vai tirar o óleo. Então, tudo isso é um processo de transformação, que a gente chama de extrativismo. Ok? Bom, e aí, eu trouxe alguns para a gente falar, né? Vamos começar aqui da questão da agropecuária, que a gente falou logo lá no início, que é, no setor econômico, o estado do Piauí apresenta uma grande variedade de atividades. Por exemplo, dentro da agropecuária, vamos ver lá, criação de frango, certo? Aqui a gente come muito frango. Olha o povo para comer frango. E desde o século XIX para cá, né, a gente tem visto o aparecimento de muita indústria relacionada ao consumo de frango, né? Nós temos também a cultura do milho, sobretudo nas regiões interioranas, né, de outros municípios. Por exemplo, aqui no sul, na região do Gurgueia, Bom Jesus, se tornou uma grande região de cultura, sobretudo do milho, certo? E do trigo. Lá nós temos indústrias instaladas que produzem óleo e margarina a partir do milho, né? Sabia disso não, né? Beleza. Isso que é interessante estudar geografia. E o nosso Piauí também se desenvolveu muito em relação à questão da indústria. Sobretudo, como eu digo, no sul, ok? E na região do Cerrado. Mel natural, né? Se a gente pensar, e aí a gente vai falar sobre a região de Picos, por exemplo. Picos hoje, o município de Picos, se tornou um dos maiores produtores de mel, certo? Mel de abelha mesmo, mel natural, basicamente quase de todo o Brasil, tá? Mas nós temos regiões como, por exemplo, Santa Cruz dos Milagres, que também produz isso, né?
nós temos São Raimundo Nonato, mas Picos, a cidade de Picos, se tornou um dos polos de produção de mel. Algodão, né? Isso é interessante. Quando a gente pensa nisso, a gente não se toca que o Piauí também é um grande produtor de algodão, tá? E aqui ele só perde para o estado do Maranhão, sabia? Maranhão e Alagoas. Entendeu? Interessante. A gente não para pensar nisso. E quando eu falo em algodão, não é algodão doce não, viu? É algodão, aquele algodão que a gente faz, as roupas que a gente veste, que são utilizados, né, para outros subprodutos. E a criação, né, dentro da agropecuária? Nós falamos sobre agro, que é a agricultura, a parte do milho, mel, milho, algodão, o mel relacionado à água. E aí nós vamos falar sobre a questão dentro da pecuária. Nós temos os ovinos, né, que é ovelhas e carneiros, tá? Tem muita gente que confunde, pensa que é a mesma coisa. Não é. Ovino, ovelha, carneiros e ainda tem as cabras, né? Suínos, criação de porcos. Caprinas, a criação de cabra, né? Bodes e ovelhas, certo? São esses aqui, ovinos, os caprinos, né? Sobretudo. Eles, são aproveitados tudo, né? Porque aproveita-se a carne, o couro e o leite. Os ovinos, né? Basicamente a mesma coisa. Ok? Vamos ver algumas curiosidades. Eu trouxe algumas curiosidades para a gente falar sobre o sistema econômico, né? A atividade econômica do Piauí. Vamos ver algumas curiosidades que muita gente não sabe e que agora vocês vão ficar sabendo. E vocês podem até falar para os pais de vocês. Chama o pai e diz, papai, o professor já trouxe algumas curiosidades para nós lá. Vamos ver aqui o que é. Vamos lá. Primeira delas. A maior granja de frango do Piauí está localizada na cidade de Valença. Exatamente. Gente, é interessante, porque até nem eu sabia disso. Por isso que é bom a gente pesquisar, verificar. A maior granja de frango do Piauí, né, que muita gente pensa que poderia ser em Teresina, porque é a capital, próxima daqui, né, nas outras regiões próximas. Não, mas está lá na cidade de Valença, cerca de 2h30 daqui. Exatamente, interessante. E de lá, né, esses frangos são desovados, ou seja, são enviados para outros locais, inclusive aqui para Teresina, né? Uma grande parte deles, como atividade econômica, são exportados. Significa dizer o quê? São vendidos para outros países, ok? E aí entra, e eu faço questão de falar sobre isso. Você vai ouvir muito no livro de geografia, quando falar sobre atividade econômica, duas palavrinhas: exportar e importar. Aí, gente, sabe o que você pensa? Pensa assim, ex é fora, in é dentro, tá? Então, quando exporta, você está vendendo daqui para fora. Você está vendendo o produto. Quando você importa, você está comprando o produto. Beleza? Fácil, né? De entender. Exatamente. Exportar é você vender um produto para outro país. Importar é você comprar um produto de um país para cá. Tudo bem? Então, primeira curiosidade é essa. Vamos lá para outra. Cerca de 64% das riquezas, olha só, 64%. Vamos para a matemática? Então, faz o cálculo rápido. Se você tiver 100, é 64, tá? Se você tiver 200, é 128. E assim vai aumentando. Então, em 1.000, você tem 640. Então, vamos lá. Cerca de 64% das riquezas produzidas no estado do Piauí estão concentradas em apenas 10 municípios. São 224. 10 municípios. Quais, se a gente for ver eles, quais são? Os dois, Teresina, que é a capital, lógico, e em seguida vem Parnaíba e Picos, tá? Se a gente for pensar o seguinte, no Piauí nós temos cidades, geralmente aqui no Piauí, dos 224 municípios, nós temos cidades que tem cidades que você encontra entre 1.500 a 2.000 ou mais pessoas morando, né? Habitantes.
Aqui no Piauí nós temos grandes cidades, por exemplo, Teresina, que é a capital, certo? Que hoje são quase 900 mil pessoas morando aqui na cidade, né? Nós temos Parnaíba, que chega a mais de 300 mil, nós temos Picos, nós temos Floriano. Mas entre os 10 municípios que concentram as maiores riquezas do estado, e quando eu falo maiores riquezas, são riquezas que são produzidas e consumidas pela população. Nós temos Teresina, Parnaíba e Picos. Em seguida vem Floriano, então vem os maiores centros, os maiores municípios do nosso estado. Tudo bem? Outra curiosidade. Então é por isso que tem muita gente que quer sair dessas outras cidades para vir morar nesses grandes centros, sobretudo aqui em Teresina. Bom, e aí eu trouxe algumas imagens de atividade econômica para a gente poder assimilar melhor. Vamos lá. Primeiro, o comércio, tá? Se você olhar para essa imagem, você vai ver que não tem só Teresina aqui. Tem atividades econômicas de outras cidades, como por exemplo aqui nós temos Mercado Público de Parnaíba, né? Ele é muito grande esse mercado, então se você, por exemplo, for lá no final de semana, você já vai ver no sábado à noite aquela pilha e pilha de carne estendida para ser vendida e comercializada no dia seguinte, que é no domingo, que é o dia da feira, como acontece na maior parte, né, na grande parte dos municípios aqui do Piauí. Então nós temos o Mercado Público de Parnaíba, que é um comércio. Nós temos o Centro Comercial de União, que ali fica a avenida principal de União, e do lado você tem comércio, do outro lado você tem comércio. E aqui, ó, vindo para cá, você tem uma feirinha. E aqui do lado você tem um mercado público, certo? Então, mais uma vez, comércio, ok? Comércio de quê? De produtos variados. Aqui você encontra diversos produtos, não só produtos alimentícios. Mas você encontra de tudo. Aqui nós temos o Centro Comercial de Floriano, que também é um dos centros comerciais de uma das maiores cidades aqui do estado do Piauí. Aqui nós temos a Feira Comercial da cidade de Picos, gente. Essa feira é uma coisa assim, bem assim, estrondosa, né? E bem bacana. Por quê? Porque ela fica ao lado da igreja, certo? Quando termina aqui, não fica mais ninguém, fica só a praça, o local e a igreja. Mas é uma feira que reúne gente que vem da zona rural, né, do município de Picos, e vem vender seus produtos. Então você encontra diversos produtos, desde alimentação até vestuário. Tem inúmeros produtos que a gente até desconhece. E aqui, né, lógico, você vai encontrar o quê? O mel. Né? Você vai encontrar o mel, que eles estão comercializando também o mel aqui nessa feirinha. Aqui nós temos o Centro Comercial de Campo Maior, certo? Também. Tem que lembrar que os municípios do estado do Piauí, como de todo o Brasil, o que prevalece como atividade comercial mesmo é o comércio, tá? Então, em Campo Maior não podia ser diferente. E aqui nós temos Teresina, o Centro Comercial de Teresina, né? Que acredito que a partir de agora, desse mês de novembro, deva juntar mais gente, porque vem o Natal, o povo quer comprar, né? E talvez não seja igual ao ano passado, porque o ano passado não se falava de Covid, e esse ano já se fala. Então, mas aqui você tem um centro comercial que é um ajuntamento, junta muita gente e muita atividade comercial, tem muito comércio aí. Tudo quanto tem calçado, vestuário, venda de eletrodoméstico, grandes lojas e etc. Tudo bem? Então, isso é o comércio praticado nos maiores municípios do estado do Piauí, ou seja, as atividades econômicas praticadas no estado do Piauí. Bom, e aí dentro do comércio a gente tem dois tipos, o comércio varejista e o comércio de atacado. O varejista, nós temos o vestuário, nós temos a indústria de calçados, né? Aqui, sobretudo na cidade de Teresina, é muito comercializado. E aqui nós temos o setor financeiro. Se você andar pela cidade de Teresina, você vai encontrar muitos bancos, muitas financeiras e as concessionárias de veículos, certo? Que desde a década de 90 para cá vem crescido muito
essas concessionárias, né, com a entrada de carros importados. Então, você tem o comércio piauiense, sobretudo nas grandes cidades, né, se desenvolvendo. Tudo bem? Então, nós temos aí no comércio varejista, no comércio, o vestuário, calçados, o setor financeiro e as concessionárias de veículos. Tudo bem? Bom, além disso, nós temos também as indústrias, tá? Às vezes tem, quando a gente fala, tá dando aula, o pessoal fica admirado. Professor, mas aqui, em Teresina, no Piauí, tem indústria? Tem. Não é só na cidade de São Paulo, não, gente. Não é só cidade grandes como Rio de Janeiro, estados como Minas Gerais. Não, aqui também tem indústria, tá bom? Tem indústria. E essas indústrias atuam principalmente na fabricação de produtos químicos, tecidos e bebidas, tá? Quem é que nunca tomou uma cajuína? Fabricado aqui, né? A nossa cajuína é muito tradicional, é uma tradição nossa. E até exportada, vendida para outros países, ok? A indústria de fabricação de móveis, de roupas, que nós temos aqui também, nós temos aqui localizado no estado uma grande indústria de calçados e roupas. E nós temos também essa indústria de comercialização, né, de algodão, que aqui também nós temos aqui no estado. Ok? Isso é a nossa indústria instalada aqui no nosso estado, sobretudo aqui no Polo Industrial de Teresina. Bom, vamos falar de turismo? E aí eu já falei, né? Quando a gente fala em turismo, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é achar que o turismo é só litoral, só praia. Não é, tá? Aqui nós temos, claro, não podia deixar de falar o litoral piauiense, mas nós temos também lá a Serra da Capivara, que hoje se tornou, né, há algum tempo se tornou um dos grandes polos turísticos aqui do estado, visitado até por pessoas que vêm da Europa, de outros países do mundo para vir visitar. Nós temos aqui, em Teresina também se tornou um grande polo turístico aqui em Teresina, tem muita gente que vem para visitar Teresina, fazendo turismo. Então hoje a gente não pode pensar em turismo apenas em praia, regiões de praia, certo? Ou regiões litorâneas. A gente tem que pensar também em turismo. Tem o turismo ambiental, tem muita gente que gosta de praticar aquele turismo, né, dentro das trilhas, das florestas. Então tudo isso, gente, é uma forma de turismo. O turismo é importante fonte de receita para o estado, no entanto, essa atividade é desenvolvida especialmente no litoral, ou seja, no norte, claro. Contudo, existem parques nacionais no sul que atraem muitos turistas, por exemplo, lá em São Raimundo Nonato. Ok? Teresina é considerada a única cidade classificada na categoria pelo IBGE e pelo Ministério do Turismo como uma cidade turística. Sabia disso? Pois é. É a única cidade considerada e classificada na categoria A pelo Ministério do Turismo. Quando ele fala categoria A, é porque o Ministério do Turismo ele classifica as cidades turísticas entre A até D. Então, Teresina é considerado um grande centro turístico, né, considerado pelo Ministério do Turismo, ok? Bom, e aí, gente, olha, tem uma questão que eu queria falar para vocês, e aí a gente vai entrar numa questão talvez até polêmica, que é o extrativismo. Olha só. Quando a gente fala extrativismo, significa aquele tipo de produto que você primeiro, você extrai ali da natureza, depois você o transforma, depois você o distribui, depois você o comercializa, tá? E aí, eu não poderia deixar de falar da carnaúba, e aqui a gente tem uma região considerada de grande produção chamada Campo Maior. Campo Maior é uma das cidades que tem um maior acúmulo de produção de carnaúba até do Brasil, né? A gente não encontra isso na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, até porque lá dificilmente você vai encontrar espaço. Então, aqui no Piauí, como o estado é muito grande, então a região interiorana é muito grande, então a gente encontra. Aqui em Teresina, a gente tem carnaúbas. Ali na Frei Serafim, né? Na João 23 a gente tem carnaúbas ainda, mas nós já temos.
E por que a carnaúba? Gente, a carnaúba é o símbolo da nossa terra. Inclusive está lá na nossa bandeira, sabia disso? Está lá. Então, sendo o símbolo da nossa terra, é uma região que acumula muito esse tipo de plantação. E o que se tira da carnaúba? Através da extração se tira a cera, que é usada, exportada para outros países. Sabia que a cera é usada até para fabricar componentes celulares? Componentes de computador? Pois é. E a gente de certa forma, não sabe aproveitar o que temos, ok? E ainda hoje, esse extratismo, né, esse extrativismo é praticado ainda de forma manual. Ou seja, pega lá a foicinha e vai cortando lá as palhas de carnaúba. Depois junta tudo, leva para a fábrica para poder transformar em pó e do pó virar cera. Bom, o carvão vegetal, né? O município de Jerumenha, aqui no Piauí, é considerado um dos maiores produtores de carvão vegetal do Brasil. Lembrando, quando a gente fala em carvão vegetal, é aquele carvão que há algum tempo, ainda hoje, se usa um nome chamado caeira. Aqui se fabricava muito o carvão vegetal, que é usado, por exemplo, para fazer churrasco ou comida no interior, a partir da madeira, tá? No caso de Jerumenha, eles usam uma madeira chamada reflorestada. Você não vai lá no mato tirar madeira lá a qualquer custo e chega e torra para fazer carvão, não. Não é assim não, tudo bem? Até porque isso é crime da cadeia. Bom, falamos do comércio, agora comércio é agricultura, extrativismo, pecuária. Agricultura, gente, olha, dentro das culturas que mais comercializa aqui no estado, nós temos o milho, feijão, arroz, mandioca, algodão, cana-de-açúcar, né? Sobretudo aqui na região de União, algodão, cana-de-açúcar, soja, incluindo a produção de manga, que é muito aqui, laranja, castanha de caju e algodão. Então, são culturas tipicamente da nossa tradição. São culturas praticadas, né, aqui, fazem parte da nossa história. Aqui nós, por exemplo, nós não temos essa tradição, por exemplo, de cultivar maçã, uva, morango, não. Embora a gente tenha locais aqui no Piauí que já produzem isso, tudo bem? Nós já estamos avançando nisso. Mas as culturas tradicionais da agricultura são milho, feijão, arroz, mandioca, algodão, cana-de-açúcar, né? Soja sobretudo no sul do país, tá bom? Aqui nós temos as 4 tradições de cultura na agricultura, chamado milho, algodão e o feijão, tá? Tem muita gente que pergunta, feijão, mas é feijão carioca ou é feijão preto? Não importa, gente, tanto faz. É feijão, tá ok? Feijão. Bom, então, resumindo, a partir das informações que acabamos de verificar, fica claro que a economia do estado do Piauí encontra-se ainda atrasada industrialmente, uma vez que o setor primário, ou seja, de produção de alimentos, prevalece na totalidade das atividades desenvolvidas, ok? Até mesmo a agropecuária ainda precisa evoluir. E aí nós vamos para o nosso desafio, tá? Desafio. Lembramos que nós falamos hoje sobre a atividade econômica do estado do Piauí. E o nosso desafio qual é? Gente, simples. Que tal você pesquisar na internet alguns produtos que são fabricados aqui no Piauí e compartilhar essa informação com seus colegas de sala? Vai lá na internet, procura lá, produtos que são comercializados ou produzidos aqui no estado, no Piauí. Pega, cola a nota no seu caderno e aí troca lá a figurinha com o seu colega de sala. Tudo bem? Tem nada demais, é só isso. Você vai lá na internet, coloca lá na barrinha do Google, pesquisa lá, produtos que são comercializados, né, ou fabricados aqui no estado do Piauí. Vai aparecer lá e você faz a seleção, anota, eu já falei aqui, né, sobre alguns, você pode pegar daqui e aí coloca lá. Tudo bem? Beleza, gente, a gente se vê na próxima aula, cuidado, o Covid está por aí ainda, tudo bem? Tchau, tchau, a gente se vê na próxima aula.